Bom dia, vocês que estão acompanhando o Sobral do Enem em casa, hoje 16º encontro, nossa terceira aula do dia. Nós agora vamos ter uma aula de História e Atualidade com o professor Paulo Sá. Vamos lá, né, gente? Bom dia. Maria, esse homem, mais coisa para encher nossa cabeça. Obrigado por terem ficado. Prometo que vou ajudar vocês. E lembre de uma coisa, sabe? Tudo na vida que a gente quer, que a gente busca, acaba tendo preço, sabe? E conseguir aí uma vaga em uma instituição de nível superior acaba tendo preço também. Às vezes não é o mais justo, não é aquilo que nós gostaríamos, mas envolve algumas coisas, como passar de manhã aqui estudando 3 aulas seguidas, às vezes abrir mão de um feriado, porque está acabando, sabe? Está chegando a hora e eu tenho certeza que vocês vão conseguir, e eu venho aqui para tentar ajudar vocês, sabe? A gente vai falar um pouco hoje então sobre atualidades, né? Para a história, o que é que isso significa, sabe? Falar de temporalidade no campo da história é algo, certo, que leva um certo tempo para a gente compreender, mas que é possível. Como? Lembra? Falar de coisas como 10, 20 anos, sabe, 30, para uma vida humana é bastante tempo. Todo mundo considera, poxa, né? Estou com às vezes aí 20, 30 anos, não consigo conquistar tal coisa, parece que já passou muito tempo da minha vida e eu não consegui ainda aquilo que eu gostaria. Não é o caso de vocês, porque vocês vão conseguir aquilo que vocês estão buscando. Só que para a história, isso é um tempo curto, sabe? Falar de 10 anos em tempo histórico é pouca coisa, né? Então, quando nós falamos de atualidades, falamos, sabe, de temas mais recentes do campo histórico, não só histórico, sabe, mas a sociedade de uma maneira geral, das sociedades humanas. E esses temas, eles não ficam desligados daquilo que já passou, sabe? Eu vou mostrar o porquê para vocês hoje. Então, o tema de atualidades que eu escolhi para a gente conversar, sabe? Diz respeito aos imigrantes, sabe? Todo mundo aqui, em algum momento, né, e durante toda essa caminhada que vocês fizeram, eu tenho certeza que esse foi um dos temas que vocês ouviram falar em algum momento. Crise de imigrantes na Europa, crise de refugiados, guerra no Oriente Médio, guerra na Síria, todo certo, né? Todo mundo aqui ouviu falar disso em algum momento. Paulo, isso é importante, né? Eu tenho mesmo que estudar isso, porque é um tema às vezes tão complexo, um tema tão difícil, sabe? Porque envolve aí a morte, sabe? O tratamento negativo de muitas vidas humanas. Cai isso realmente para o vestibular? Cai, gente. Se vocês pegarem, tá, as últimas provas de vestibulares, né, as mais importantes que eu vou colocar aqui, considerando o Enem, né, de uma maneira geral, e até mesmo a UES, sabe, a Universidade Estadual aqui do Ceará, vocês vão encontrar temas recorrentes envolvendo questões, sabe, sobre refugiados, sobre o Oriente Médio nessas provas, porque é um tema que vem chamando muito a atenção e não é de agora, sabe? Se você pegar aí de 2010 para cá, esse tema ele vem sendo bastante conversado, bastante debatido, tanto nas provas quanto em sala de aula também. Mas por quê? Onde é que isso começa e onde é que isso vem? E aí eu vou fazer, sabe, uma viagemzinha no tempo com vocês, para a gente voltar para o período das 2 grandes guerras, sabe, que todo mundo já deve também ter ouvido falar durante esses aulas aqui, sabe? Então vamos lá. Primeira Guerra Mundial, 1914-1918. Segunda Guerra Mundial, 1939 e 1945. 2 guerras aí que foram divisor de águas na história da humanidade, sabe? Que são temas recorrentes de provas de vestibulares, sabe? O que é que eu vou falar sobre elas? Essas 2 guerras, sabe, elas marcam um mapa humano em vários quesitos, sabe? Nas questões sobre a própria humanidade, sobre a vida humana e a sua importância, aspectos geográficos globais, né? Então, se você pega lá a Primeira Guerra Mundial, né, que era conhecida como a Grande Guerra, o pessoal se reuniu e, ó, galera, a gente acabou aqui, né, uma guerra, daqui a tantos anos a gente faz outra, né? A gente não sabia ainda que ia acontecer a segunda naquele momento, chamamos de a Grande Guerra. Por que é que ela vai acontecer, sabe? Entre vários aspectos que foram inclusive falados aqui hoje, o que é que leva
as grandes guerras da história da humanidade. E aí foi colocado um ponto importante aqui, que são os territórios. Territórios trazem exploração de riquezas, territórios trazem explorações humanas, e isso é um fator determinante para que essas guerras acabem acontecendo. Tem um autor recorrente, sabe, de seus textos em provas, chamado Eric Hobsbawm, sabe? Não sei se alguém aqui já ouviu falar desse historiador britânico. Fala muito, sabe, sobre a questão desse período, né, dessas guerras, e aí ele escreve uma obra chamada A Era dos Extremos, tá? O breve século XX. Por que o breve século XX? Porque para o Hobsbawm o século XX passa muito rápido. Ele se resume, né, não que passa rápido porque ele é um tempo acelerado, mas é porque, se a gente for parar e for fazer uma análise aqui, o que é o século XX para a história da humanidade? É um século que a gente pode resumir em guerras. Primeira Guerra Mundial, sabe? O período entre guerras, crise de 29, regimes totalitários, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. De maneira, né, bem resumida, eu acabei de falar para vocês do século XX. Então, o breve século XX, porque ele é marcado por essas guerras. E aí, o que é que o Hobsbawm vai colocar? Bem, já ali no período da Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, o globo terrestre ele já estava basicamente delimitado. Não havia mais muito para onde correr. O termo descoberto, né, que era utilizado, na verdade, invadir. A maioria dos territórios a nível mundial já haviam sido invadidos. Ou seja, se você fosse um império naquele momento da história da humanidade e quisesse um território para si, muito provavelmente já existiria outro império, sabe, explorando ali, ocupando aquele território. Para você tomar aquilo para si, o que era necessário, guerrear. Né? Você acabava entrando em guerra. Então nós vamos passar pela Primeira Guerra Mundial. Há algumas discussões em torno da vida humana, sabe, do seu valor, mas, né, é durante o período da Segunda Guerra, né, principalmente o pós-Segunda Guerra, que começa uma discussão muito forte, sabe, principalmente na Europa, mas que vai afetar o restante do globo terrestre. O que é e qual é o valor da vida humana? Sabe? Essa discussão, ela entra no campo, sabe, dos direitos humanos. Todo mundo ouve falar praticamente todos os dias sobre isso. Os direitos humanos, o senso comum que nós temos sobre, negativo, infelizmente, sabe? Mas que tem um valor extremamente importante para nós enquanto seres humanos. Se você é um ser humano, se você se considera um, tenha certeza que os direitos humanos servem para você. Quando é que essa Declaração Universal dos Direitos Humanos ela vai surgir? 1948, sabe? Através de uma instituição criada após a Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas, sabe? A ONU. Esse documento ele é assinado por mais de 200 países que têm um objetivo em comum: defender, a partir de agora, a vida humana. Uma vida humana com dignidade. Paulo começou falando na questão dos refugiados e tudo mais, ele está voltando para a Segunda Guerra para falar disso, o que tem a ver. Alguém aqui já leu a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Chegou a dar uma olhada, que pode ser tema de redação, pode ser cobrado nas questões de vocês. Alguém parou para dar uma olhada? É importante. E aí por quê? Porque se você tivesse lido, né, você ia saber que dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos existem parágrafos específicos para falar sobre a questão dos refugiados. Sabe? O que é que vai ser colocado lá? Como há uma discussão sobre a vida e uma vida digna, sabe? Todo indivíduo tem que ter acesso e direito à liberdade, tratamento igual, acesso à educação, saúde, moradia, a um emprego digno, a um salário condizente com aquilo que você exerce, sabe? Com a importância da sua função, que todas são de alguma forma, porque nós vivemos em sociedade e dependemos uns dos outros, sabe? Que você tenha férias no seu trabalho e que essas férias sejam
remuneradas. Eu acho que pela essa breve explicação de direitos humanos, eu acho que todo mundo acha legal, né? Todo mundo quer ter isso que eu acabei de falar. Bem, um indivíduo, sabe, que ele vive em um território que está em guerra, seja ela uma guerra com outra nação, ou até mesmo uma guerra civil, vocês acham que esse indivíduo, que essa pessoa, vai ter condições, né, de viver com acesso a isso que eu acabei de afirmar aqui? Não, né? Se o seu território está em guerra, seja civil ou, né, com outros territórios, vai ser bem difícil você ter trabalho, receber um bom salário, férias, educação e por aí vai. Praticamente impossível, né? Bem, se o seu território está em guerra e você não consegue ter acesso a uma vida digna, qual é a primeira coisa que vocês aqui pensariam em fazer? Falar, oi, tudo bom, gente? Paulo, história, tudo bem? Aqui na aula. Podem falar, o que é que vocês fariam? O território de vocês está em guerra e vocês não têm uma condição de vida. O que é que vocês pensam em fazer? Fugir. Isso é quase que uma natureza humana. Se você pegar os primórdios, sabe, e os primeiros seres humanos, o que é que um ser humano que não tem mais alimento, água naquele território faz? Ele migra. Não é isso que nós fazíamos durante muito tempo e ainda fazemos? Nomadismo e por aí vai. Nós buscamos um território que nos dê a possibilidade de manter a nossa vida. Quando você não tem acesso a uma vida de qualidade como você gostaria, você quer sair daquele local e ir, né, viver em outro onde você possa alcançar aquilo que você almeja. Pois bem, é isso que a Declaração Universal dos Direitos Humanos vai defender para todo e qualquer indivíduo que não tenha condição e acesso a essa vida digna dentro da sua própria nação. Ele tem que ser recebido em outros territórios que possam propiciar ao mesmo essa qualidade de vida. E você, seja brasileiro indo para qualquer outro país, ou qualquer pessoa de outra nacionalidade vindo para cá, ela tem que ser tratada da mesma forma que qualquer pessoa que vive naquele território. Ela vai ter que ter acesso ao emprego, uma vida digna relacionada à educação, saúde, moradia e por aí vai. É um ser humano, assim como você, protegido pela declaração. Bem, eu acho que foi comigo nessa fala. Vida, né? Direitos, legal. Né? Paulo, nada do que tu disse acontece. É porque é assim que funciona o campo da legalidade do mundo. Né? Pega a Constituição brasileira, pega qualquer documento que defenda, sabe, nós, enquanto indivíduos sociais, seres humanos, e você vai perceber que é muito bonito lá no papel, mas que na realidade isso não acaba acontecendo. E existem motivos para isso, e vamos, né, continuar nessa linha de raciocínio histórico que eu estava. Então, 1948, pós-Segunda Guerra Mundial, criação, sabe, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mais de 200 países, incluindo o Brasil, se comprometem, sabe, em seguir à risca isso que é, né, exigido, defendido por esse documento. ONU, né, massa. 1948. Esse ano também demarca a criação de um dos estados mais importantes dentro do Oriente Médio e que foi autorizado essa criação pela própria ONU. Claro, já vi que alguém, né, murmurou ali. Bem, Israel, sabe? O Estado de Israel é autorizada a sua criação pela ONU. Existem duas explicações, sabe? Uma do campo religioso, que eu não vou me deter ela aqui, e uma relacionada ao campo político. Sabe? O Estado de Israel é criado, assume-se ali a sua legalidade dentro da região da Palestina, gerando um dos maiores massacres que nós já vimos até hoje na história da humanidade. Sabe? A Palestina, milhares de palestinos são mortos, perseguidos até hoje. Se você pega um mapa comparatório do que era a Palestina antes da criação do Estado de Israel e hoje, você vê que o território foi praticamente todo
tomado ali pelo Estado de Israel. Ou seja, no mesmo ano em que há a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a mesma instituição, né, que é responsável, né, por criar esse documento, autoriza a criação de um dos estados, né, que levou a um dos processos de guerra mais sangrentos da história da humanidade. Você se contrapõe em relação à declaração que você cria. E os Estados Unidos têm um papel muito importante nisso, porque todo mundo aqui deve saber a ligação e a proximidade entre os Estados Unidos e o Estado de Israel. Sabe? Um representante, em muitos momentos, de defesa da política norte-americana em uma das zonas mais ricas de petróleo do mundo. Então, marquem aí, né, quem estiver anotando, ou só mentalmente, petróleo. Todo mundo sabe que esse negócio é importante, dá dinheiro. É bom. Geralmente quem tem dinheiro. E no Oriente Médio tem bastante. Tá? Mais à frente eu vou retomar essa fala em relação ao petróleo. Bem, seguindo aí 1948, todo mundo sabe aqui também, né, que está estudando bastante, que pós a Segunda Guerra Mundial, nós entramos no período, sabe, conhecido como Guerra Fria. Aí agora eu pergunto para vocês, quem aqui ouviu ou leu em algum momento a seguinte afirmativa: a Guerra Fria é um processo de combate ideológico, veja bem, ideológico, entre a União Soviética comunista e os Estados Unidos capitalistas? Quem já ouviu ou já leu isso em algum lugar? Que é um conflito ideológico, né? Dá a ideia, sabe, de que quando eu falo de ideologia, é uma questão de ideias, né? São só pessoas conversando, debatendo de maneira saudável, respeitando umas às outras. A Guerra Fria foi isso? Não, né? Todo mundo sabe que não. Por quê? Mesmo historiador que eu acabei de citar, o Rock, ele diz o seguinte: com o fim da Segunda Guerra Mundial, não é que as guerras no mundo acabaram, não. Elas só foram varridas. Varridas para onde? África, Ásia, né? Oriente Médio, Oriente Próximo e até mesmo parte da América. Como assim, Paulo? Exemplifica isso aí. Guerra das Coreias, Vietnã, ditaduras civis militares acontecendo na América, aqui, né? Brasil, Argentina e Chile, sabe? Ou seja, havia sim um confronto armado e que matou muita gente. Mas por que isso acontece, Paulo? Porque durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, muitas vidas na Europa foram perdidas. E aí, isso criou um juízo de valor que é carregado por nós até hoje. Quem aqui em algum momento, sejam bem sinceros, quem não precisa levantar a mão, mas façam essa reflexão crítica. Quem aqui em algum momento já não sentiu mais dó, pena, né, empatia, talvez, por uma pessoa que morre em um massacre na Europa, mas que quando você recebe essa mesma notícia de uma morte, de uma perda humana, ou no Oriente Médio, ou até mesmo aqui no Ceará, em bairros de periferia, sabe, que nós temos uma certa aversão, a gente não sente a mesma coisa. Ou todo mundo vai dizer que sente, que é o mesmo peso. Tem um peso diferente, não tem? Às vezes, a gente não sente mais. Se alguém morreu nos Estados Unidos, se alguém morreu na Europa, parece que a vida daquela pessoa é mais importante do que uma pessoa que morre em algumas regiões bem específicas e pontuais no mundo. Isso não é à toa, gente. A guerra foi varrida para esses países que em algum momento foram considerados subdesenvolvidos, terceiro mundo, né, essas temáticas que a gente nem costuma utilizar tanto mais hoje em dia, mas isso tem um juízo de valor. O europeu, ele continua entrando em guerra. Os Estados Unidos continuam entrando em guerra. Qual é a diferença? Essa guerra hoje mata pessoas em locais onde a gente acha que aquela vida tem menos valor. Então, a Guerra Fria não é um combate apenas ideológico. Ele é um combate armado, só que como ele é varrido, sabe, para essas localidades, o processo de desenvolvimento e por aí vai, parece que a vida não importa tanto.
A vida da Coreia não importava tanto, a vida do Vietnã não importava tanto, porque um dos motivos da Declaração Universal dos Direitos Humanos era acabar com massacres, sabe, que não valorizavam de maneira alguma a vida humana. Todo mundo fala, né? Os Estados Unidos saíram vencedores lá na Primeira e na Segunda Guerra. Quem é que sai vencedor em uma guerra, gente? São pessoas morrendo. A partir do momento que você diz que um país, uma nação vence uma guerra, você está dizendo que a vida humana não tem valor praticamente. Você justifica a perda humana, sabe? E a gente não pode afirmar isso, né? Dizer que uma vida não tem valor de jeito nenhum. Não é assim. A declaração ela foi criada pensando dessa forma. Só que coisas bem controversas vêm acontecendo. Bem, então passamos por esse processo aí da Guerra Fria, sabe? Vimos que as guerras continuam acontecendo, pessoas continuam morrendo. Mas teve o Holocausto, né, lá na Segunda Guerra. A gente não pode mais deixar que o Holocausto aconteça de jeito nenhum. Câmaras de gás, né, bombas atômicas, isso não pode acontecer de maneira alguma novamente, porque isso é uma atrocidade. A vida humana é diferente, né? Você matar uma pessoa em uma guerra com um tiro, ou você pegar aquela pessoa, trancar ela dentro de uma câmara, de uma sala, despejar um gás venenoso até que ela morra. Não tem um peso diferente esse tratamento. Paulo, então isso não vai acontecer de novo, né, de jeito nenhum. Aconteceu na Guerra Fria. Os Estados Unidos usaram armas químicas no Vietnã, por exemplo. Sabe? Lembre-se dessa informação. Os Estados Unidos atacando aí esses valores relacionados à vida humana. Eu vou precisar deles daqui a pouco novamente. Bem, esse é um parâmetro geral então, que nós temos, certo? Primeira, Segunda Guerra, Guerra Fria, até nós chegarmos a um período mais atual. Guerra Fria ainda é bem atual, né? Se a gente pensar a queda do Muro de Berlim, foi em 89, como eu falei, para a história é bem aí. A União Soviética acabou em 91, pouquíssimo tempo, pensando no tempo histórico. Mas aí chegamos então a esse período, certo? Mais próximo a nós, relacionado a essa questão dos imigrantes, sabe? Dos refugiados. Bem, o que isso significa? Em termos econômicos. O refúgio hoje, sabe, ele não pode ser negado por conta do que eu acabei de explicar para vocês. Essa pessoa tem uma condição de vida em outros territórios. E durante muito tempo, sabe, se a gente prestar atenção, o PIB, né, o Produto Interno Bruto, assim como outras características econômicas, sabe, de muitas nações, elas são afetadas diretamente por questões ligadas aos imigrantes, certo? E a esses refugiados. Por quê? Mão de obra. Quando você tem essas pessoas adentrando no seu território, como eu falei, elas têm que ser tratadas de maneira igual, essa é a ideia, equitativa e também qualitativa. Ou seja, aquela pessoa entra no mercado de trabalho, de alguma forma, ela gera, né, traz ali riquezas para aquele território. Só que em específico, a mão de obra desses migrantes, sabe, desses refugiados, ela tem um tratamento especial dentro desse mundo que nós vivemos, principalmente porque é uma mão de obra barata. Poxa, a pessoa, né, está vindo aí de um país em guerra, precisando de emprego, a coitadinha, eu vou ajudar ela de alguma forma, dar um emprego, ela está desesperada. Mas já que eu posso dar um emprego a ela, né, acho que eu posso pagar um pouquinho menos também. A gente trata relativamente igual, mas não precisa ser igual também, né? Não tem necessidade disso. O que é igual, né? Bem difícil dizer, né? Porque se eu posso pagar menos ao negro, eu posso pagar menos à mulher, eu posso pagar menos ao refugiado também, qual o problema? Eu já estou pagando menos a tanta gente, mais um acaba não sendo problema em relação a isso. Inclusive, se você pegar o próprio Brasil, existem situações, sabe, de escravidão ainda em relação a refugiados. Nós tivemos os casos bolivianos, muitos que vieram aqui para o Brasil, tiveram várias reportagens que foram feitas em cima disso durante muito tempo. A questão da Venezuela, certo? Agora, só tomar cuidado em relação a esses temas, porque a gente tem sempre que pensar, né, quem é que faz a prova que vocês vão fazer, né,
do Enem, demais vestibulares, e como isso pode afetar a figura de um governo. Não espere, por exemplo, encontrar geralmente questões que podem ser utilizadas contra o próprio governo, né? Fazer uma análise crítica em relação àqueles que elaboram a prova que vocês vão fazer. Né? Por isso que esse tema, por exemplo, é tão recorrente, né? A questão do Oriente Médio, enfim. Mas tem algumas outras questões que são tão importantes quanto, mas que você não viu caindo nos últimos vestibulares, porque podem causar um mal-estar social, né, ali dentro da sociedade, daquele governo. Né? Então, sempre tomar cuidado com essas temáticas também. Mas, enfim, sabe? A Europa, principalmente, que todo mundo ouve falar hoje, aí, quem assiste o jornal, né, quem faz uma pesquisa sobre, que há uma crise, sabe, real em relação a imigrantes, refugiados e a Europa de uma maneira geral. Todo mundo deve ter acompanhado isso, quem assiste o jornal em algum momento, durante as suas aulas, ouviu falar disso. Sabe? Síria, então, nem se fala. Né? Todo mundo vê em alguns momentos, alguns pontos bem marcantes sobre a guerra civil que está acontecendo na Síria. Todo mundo aqui deve ter visto aquelas imagens bem fortes, né, chocantes, daquelas crianças, né, afogadas que morreram ali tentando atravessar o Mediterrâneo para chegar, né, a um local mais seguro. Todo mundo viu, né? Todo mundo ouviu falar, todo mundo ficou impactado e tudo mais. Alguém viu mais alguma notícia da Síria após isso? Alguém lembra assim, algo bem específico, tão marcante quanto? Acho que não, né? Faz tempo até que a gente não vê notícias sobre a Síria. A questão das armas químicas depois, a gente ouviu falar bastante também. Isso significa que a guerra na Síria acabou? Não, está rolando. Só que a gente não fala mais. Inclusive, para vocês lembrarem, tanto a própria ONU quanto a Cruz Vermelha já colocaram a seguinte informação: a guerra da Síria é o processo mais sangrento que tirou mais vidas na história da humanidade pós a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, desde a Segunda Guerra Mundial, nós, enquanto seres humanos, não vimos um processo tão sangrento quanto esse que está acontecendo na Síria agora. Sabe que é bem controverso no meio disso tudo? A ONU é que dá esses dados. Aí eu pergunto para vocês, o que é que a ONU está fazendo em relação a isso? Nada, né? Para vocês terem uma ideia, então, de como é um processo extremamente complicado. Bem, para a gente entender, então, um pouco, sabe, dessa aversão em relação a imigrantes, sabe, refugiados na Europa, a gente tem que entender o processo mais recente de crise do capitalismo que vem afetando o mundo de uma maneira geral, tá? Inclusive nós aqui no Brasil. A Europa passa por uma recessão muito grande, sabe? Principalmente, vou destacar aqui 3 territórios: Grécia, sabe? Itália e a Península Ibérica, né? Que aí fica Portugal e Espanha, mas principalmente Espanha. Se vocês lembrarem das aulas de antiguidade que vocês tiveram, vocês devem lembrar que esses 3 territórios, principalmente Grécia e a Itália, né, na época do Império Romano, tem uma característica geográfica muito particular em relação à África, a proximidade. Se vocês lembrarem de Atenas, por exemplo, qual era uma das principais características de Atenas? Era a questão fluvial, né? Todo mundo lembra. Atenas se desenvolveu muito pela questão do seu comércio marítimo. Então, portos naturais, sabe? Na Grécia, principalmente próximos ali a Atenas. Se a gente pegar a região hoje, né, a Itália, sabe? A Itália ela é uma ponte, né, basicamente, vocês já devem ter lido isso em algum momento, é uma ponte que liga a Europa à África. Ou seja, são países que estão mais propensos a receber refugiados, sabe? Principalmente ilegais. Pessoas que não têm, né, uma autorização do governo para viver naquela região. Entram nessa travessia pelo mar de maneira ilegal e acabam tentando ali viver naquele território. Gente, tem uma coisa que não muda na história. Na verdade, tem algumas, né? Aquela questão da história cíclica, né? A história é um teatro que parece que está contando a mesma peça, só que em outros palcos,
com atores e os roteiros um pouco diferentes, modificados, mas a história geral parece que ela não se modifica tanto. O que eu quero dizer com isso? Em momentos de crise, sabe, seja crise econômica, política, né, suas características sociais de uma maneira geral, o ser humano ele tende a entrar em desespero, sabe, e buscar alternativas às vezes muito perigosas. Por quê? Até então, na Europa, esse debate sobre imigrantes, sobre refugiados, já era muito forte. Só que por conta da crise econômica que a Europa vem vivendo já há algum tempo, não todos os países, alguns inclusive se aproveitam dessa crise para ter um crescimento econômico. A Alemanha, por exemplo, sabe? O Estado grego, para quem acompanhou, sabe, nos últimos anos, passou por um processo de crises gigantescas, sabe? Tendo um racha, uma divisão populacional para saber qual era o governo que iria assumir. Bem, nesses momentos de crise, então, vêm-se algumas frases muito perigosas e xenofóbicas. Tá? Por quê? Ora, se aqui na Itália a gente está vivendo uma crise, não tem por que a gente ficar recebendo refugiados. A Marisa não vai perto, né? Só mexendo na cama. Desculpa, mas então, o que é que acontece? Crise, não tem emprego para todo mundo. E aí o que é que acaba acontecendo? Ora, eu não quero pessoas de outros países, principalmente África, Ásia, sabe? Territórios. E aí a gente vai falar um pouco sobre a questão religiosa também, tomando o emprego que tem que ser nosso. Esse discurso acontece na América também, não é só na Europa, sabe? Todo mundo já deve ter ouvido falar isso em algum momento, Estados Unidos, por exemplo. A gente não quer mais mexicano dentro dos Estados Unidos. Esses caras estão tirando o emprego que deveria ser nosso, né? Ou seja, um discurso nacionalista exacerbado, muito forte e perigoso. Nacionalismo é uma das principais características tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra Mundial, né? E a gente ainda vê esse discurso com muita força. Ou seja, né, nós não queremos mais essas pessoas aqui. Elas estão acabando com a nossa economia, estão tirando os empregos que deveriam ser nossos e não tem mais o menor cabimento. Certo? Eles que se forem para morrer, que morram lá no território de onde eles estão saindo. Certo? Não precisa vir para cá para ajudar na contribuição, na destruição do nosso território. Deixa só o deles. Sabe? E esse discurso, como eu falei, ele acaba sendo em muitos momentos xenofóbico, sabe? Racista, e a gente precisa ter atenção em relação a isso. Porque um outro discurso muito forte que é utilizado como justificativa, sabe, para que não sejam aceitos, sabe, imigrantes, refugiados, é o terrorismo. Esse tema aí, falar sobre terrorismo, é algo, mais uma vez, muito atual, mas a gente precisa fazer uma discussão também sobre o que é que isso significa. Sabe? Aqui mesmo no Brasil, não sei se vocês lembram, mas durante as manifestações durante a Copa do Mundo, corria o risco, né, de dizer, não, nós vamos acusar esses manifestantes de terrorismo, né, de implementar o terror, colocar o caos, sabe, na sociedade, sabe? Seria um exemplo da sala da sexta série B, né? Tipo, é um caos lá, ninguém respeita nada, todo mundo fazendo baderna, tirando o controle, e a gente vai fazer o que for preciso para acabar com essas pessoas. Elas não podem trazer o caos para a nossa sociedade. O terrorismo ele é utilizado em muitos momentos, sabe, esse conceito, para justificar ações extremamente violentas, sabe, em relações a grupos específicos. Então, só que qual é a questão relacionada ao terrorismo em muitos momentos? Nós consideramos esse terrorismo em relação a um país X para o Y. Sabe? Quando nós vemos um retorno, já não é. Vou colocar isso no exemplo mais claro. Relação Estados Unidos, Oriente Médio. Sabe? Quando houver ataques, sabe, em relação aos Estados Unidos, 11 de setembro, por exemplo, isso foi um ataque que a gente chama um ataque
terrorista, né? Todo mundo, um atentado terrorista, todo mundo ouviu isso em algum momento. Não estou dizendo que não foi, realmente um massacre, né? Muitas pessoas morreram e aquilo é horrível, né? Não deveria acontecer de maneira alguma. Só que os Estados Unidos também cometem massacres dentro do Oriente Médio. Nós costumamos chamar isso de terrorismo? Não, né? A gente dá uma visão diferente, um outro olhar. Às vezes é até uma visão heróica. É só você pegar a produção cinematográfica norte-americana, né, hollywoodiana, e o soldado que está lá, né, combatendo no Oriente Médio, ele é um herói, né, ele está dando a sua vida em prol da humanidade, do bem comum. Então a gente não vê isso como terrorismo, é um juízo de valor diferenciado. Às vezes a gente vê até de maneira positiva, né, uma visão heróica. Bem, essa questão do terrorismo então é utilizada como justificativa grupos extremistas, sabe, ligados, né, a questões religiosas dentro do Oriente Médio, que vão para a Europa cometer atentados, por aí vai. O que acaba acontecendo, não tem como a gente negar, existem atentados. Só que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar também o nome Estado Islâmico. O grupo terrorista Estado Islâmico. E a gente generaliza. Por quê? Dentro do islamismo existem grupos radicais que se utilizam de questões religiosas para justificar ações violentas, sabe, contra outros povos. Para impedir, então, que esses refugiados entrem no território da Europa, porque a gente vai ser, não são grupos específicos, é um Estado inteiro. Todo Islã, sabe, é terrorista. Toda pessoa ligada ao islamismo, ela vai vir para a Europa para cometer alguma atrocidade. Ou seja, você pega grupos específicos, generaliza e usa isso como justificativa para impedir a entrada, sabe, de imigrantes na Europa. Muito cômodo, sabe, para alguns países europeus, sabe, e também extremamente contraditório, sabe. Exemplo disso, pessoal, é pegar o cristianismo no Brasil. Todo mundo aqui deve, né, conhecer algum familiar, um amigo cristão que é extremamente, né, às vezes complicado de se lidar, porque defende ideias que rompem com os valores humanos. Mas eu não posso chegar e dizer então que todo cristão é isso, porque não é, sabe? Então, essa justificativa acontece lá, que é muito cômodo. Só que, como eu falei, ela é também, sabe, extremamente contraditória. Por quê? Um dos eventos culturais mais famosos, né, do mundo aconteceu esse ano, Copa do Mundo. Acho que todo mundo aqui, né, deu uma paradinha em algum momento nos estudos para dar uma espiada no Neymar caindo, né, para acontecer alguma coisa ali durante a Copa. Todo mundo viu quem foi que ganhou, né? A França, um dos países que tem um dos movimentos contra imigrantes, contra refugiados mais forte na Europa. É só pegar as últimas eleições francesas que vocês observam isso. Muitas pessoas lá, consideradas de extrema direita, davam muito voto, sabe, pensando nessa questão de combate aos refugiados. E aí o que acontece com essa França que ganha a Copa do Mundo? Se você pega a seleção francesa, ela é basicamente formada ou por jogadores ou por famílias de imigrantes refugiados, sabe? Pega aí a lista de vários jogadores, sabe? Pogba, Mbappé, entre outros, sabe? Tiveram muito destaque da seleção. Esses jogadores vêm geralmente de países da África. Essa é uma questão que eu tenho comentado muito, né? Como o esporte, sabe? Principalmente esse ano com a Copa do Mundo, ele foi um reflexo disso, sabe? Dessa contradição de que, né? Quando eu vejo o imigrante, o refugiado, como terrorista, como tirando o local de emprego do meu território, eu não quero ele aqui de jeito nenhum. Mas quando é um evento como futebol, né, por exemplo, aí está tudo bem. Aí a gente quer aceitar esses refugiados. Eles são franceses, né, é a seleção francesa. A própria Copa mostrou muita coisa relacionada a isso, né, a questão dos confrontos na Baviera também, sabe, que foram relacionados, enfim, muita
muitas questões que a gente pode pensar em relação ao evento esportivo, sabe? Enfim, a questão do imigrante legal, que eu coloquei para vocês, que esse imigrante muitas vezes é utilizado, né, aí, de maneira, tendo seu trabalho explorado, para que, né, ele traga mais renda e receba menos em relação a isso, certo? A porta de entrada, né, que eu falei para a Europa aqui para vocês também, pegando principalmente, né, um mapa que ele acaba deixando bem claro, né, se vocês pegarem aqui a região da Itália, né, a Grécia, certo? Espanha, certo? Esses 3 territórios, por favor, lembre-se deles, sabe? Porque podem ser cobrados aí uma prova para vocês, né? Por que esses 3 territórios, Espanha, Itália e Grécia, né, são tão importantes, tão discutidos nessa questão, sabe, dos imigrantes na Europa, e o posicionamento geográfico justifica muito disso, sabe? E na África, Paulo, o que é que pode chamar a atenção, o que é que pode cair numa questão? A região norte da África. Desde a antiguidade, esse território é extremamente importante, sabe, em termos de conquistas e por aí vai. Não sei se vocês vão lembrar do nome que eu vou falar agora, Cartago. Alguém lembrou aí desse nome, né? Conquistas tanto da Grécia, Roma, sabe, macedônicos, foram lá e conquistaram esse território do norte da África. Por quê? Ele é fundamental pela questão comercial, por ser o ponto mais próximo à Europa. E o que é que o Enem às vezes cobra muito, assim como a própria UES também? O seguinte, essas questões às vezes de atualidade, como eu estou falando aqui para vocês, porque é que eu fiz todo esse trajeto histórico? Porque há uma comparação. Existem muitas questões comparativas em termos de períodos históricos. Então vocês podem encontrar uma questão falando sobre Cartago, sabe? E perguntando sobre essa questão dos imigrantes refugiados. Ou seja, faz uma ligação de história antiga com o período da atualidade. Isso é muito comum de acontecer, sabe? Não ser tratado como um fator isolado, mas sim como um processo histórico que acaba, né, desagando nessas questões que nós vimos até hoje, sabe? Bem, outra coisa em relação ao salário, sabe? Para vocês terem uma ideia, em alguns momentos, a diferença salarial de um refugiado, de um imigrante, para uma pessoa nascida, nativa daquele território, chega a ser de 10 vezes. Tá? Ou seja, principalmente quando esse refugiado é ilegal, porque ele entrou lá por conta própria, ninguém chamou. Estava lá e resolveu cruzar o oceano, conseguiu, porque geralmente são muitas mortes que acontecem, chegando lá e está ilegal. Ou seja, eu tenho a possibilidade de me aproveitar de uma pessoa que está em situação ilegal. De que forma? Olha, se você não aceitar as condições de trabalho que eu estou colocando aqui para você, você vai embora, eu te deporto. Você não deveria estar aqui, você não foi autorizado pelo Estado a manter estadia, sabe, dentro dessa localidade, né? Então a gente pode se aproveitar disso, sabe? Dar um salário bem mais baixo comparado às pessoas que vivem ali, sabe? Outra comparação que pode acontecer. Todo mundo aqui lembra o que são os guetos durante a Segunda Guerra Mundial na Alemanha? Sim? Não? Bora lá então. O que eram esses guetos? Sabe? Eram bairros de judeus. Basicamente eram isso, sabe? Os judeus começaram a ser afastados, sabe, na Alemanha, serem varridos para regiões periféricas e foram se formando guetos, bairros de pessoas que eram perseguidas e não eram aceitas pelo governo alemão, governo nazista, durante a Segunda Guerra Mundial. O que são esses novos guetos, então? São os bairros de imigrantes que vêm se formando na Europa. Se você é imigrante, você não vai viver, sabe, no mesmo bairro, na mesma localidade que as pessoas nativas dessa região, sabe? Você vai ter lá que viver com o seu grupo. Isso não é específico de agora, gente. Estados Unidos, Brooklyn, sabe? Entre outros territórios que são marcados pelo quê, né? Negros, bairros latinos, sabe? Porque são pessoas que sofriam e ainda sofrem muito, sabe? Por lá. Ah, Paulo, o Brasil teve isso? Teve. Formação das nossas periferias, aqui lá em Fortaleza mesmo, certo? Tiveram, né, muitos bairros que foram formados como pessoas pobres, né?
pessoas que não eram vistas com bons olhos, sabe, em relação ao restante da população. Sabe? Então a gente não quer essas pessoas vivendo próximas aqui de territórios de desenvolvimento, em ascensão. Então vocês vão ser marginalizados. Sabe? Aconteceu muito isso. E hoje esse processo ainda acontece. Sabe? A formação desses novos guetos, então, diz respeito a uma comparação com os bairros, sabe, formados por judeus na Alemanha e bairros que são formados hoje por imigrantes, refugiados, que não são aceitos no restante da população europeia. Sabe? Bem, em números, sabe, o que é que vem acontecendo? A ONU, sabe, desde a sua criação, ela contabiliza hoje, sabe, mais de 51 milhões de refugiados pelo mundo. É muita gente, tá? Isso é uma pesquisa nem tão recente, mas 51 milhões de refugiados em todo o mundo é um número bem significativo. Sabe? A gente tem que prestar atenção em relação a isso. Sabe? E aí, essa questão dos refugiados acontece na Europa, mas não somente lá. Sabe? Como lá, alguns de vocês comentaram. O Brasil, sabe, nós vemos isso acontecendo, sabe, Canadá, Estados Unidos, porque a gente fala muito do Oriente Médio, sabe, mas, por exemplo, a gente pode falar, tem uma discussão sobre a relação de refugiados, imigrantes, México e Estados Unidos, sabe, que acaba acontecendo bastante também. Cuba, Venezuela, sabe, enfim, sabe. E a questão da Síria, que aí é talvez o ponto mais marcante em relação a tudo isso. Nós temos desde de 2011, 2010, 2011, um processo muito complicado que vem acontecendo na Síria. Sabe? Território com mais de 20 milhões de habitantes, a economia basicamente voltada pelo petróleo. E aí, outra questão que pode cair para vocês, a relação da segunda revolução industrial com esse momento que nós vivemos hoje. Segunda revolução industrial, o que tem a ver com isso? Vocês lembram, sabe, quais são, colocar aqui, os 4 principais movimentos, sabe, que acontecem em termos de produção na segunda revolução industrial? Não sei se vocês lembram disso, eu vou elencar aqui para vocês. Primeiro, nós tivemos a substituição do carvão mineral, que era a principal fonte de energia, pelo que? Petróleo. Sabe? Petróleo passa a ser utilizado durante a segunda revolução industrial. Descoberta do dínamo, tá? Então, a eletricidade, tá? A descoberta do aço para substituir o ferro e a invenção do motor a combustão, motor de carro. Ou seja, da segunda revolução industrial em diante, o petróleo passa a ser, sabe, extremamente importante a nível mundial. E aí, o que vai acontecer com esses territórios que têm muito petróleo? Disputas, sabe? Bem, desde o período da Guerra Fria, a Síria sofre bastante, sabe? Apoio da União Soviética, sabe? Mas o grande marcante para nós, sabe? Primeiro, a Primavera Árabe, sabe? Esse tema já caiu várias vezes durante os últimos anos, sabe? Em provas. E por que Primavera Árabe? Todo mundo, acredito, vai lembrar da Primavera dos Povos. Tá? Aconteceu quando? 1848, Europa. Boa parte da população europeia indo às ruas, sabe, para questionar ainda os modelos políticos vigentes, mas o que foi utilizado para uma maior implementação de uma política liberal capitalista naquele momento na Europa, sabe? E aí nós tivemos esse movimento mais recente, conhecido como Primavera Árabe. Egito, Síria, sabe, entre outros países do Oriente Médio, que a população foi às ruas pedir, basicamente, o fim de regimes, certo, ditatoriais, muito autoritários em relação aos governos desse país. Isso aconteceu na Síria também, sabe? Essa comparação de Primavera Árabe
e a primavera dos povos acaba acontecendo em alguns momentos também. O que é que vai acontecer? Nós vamos ter, sabe, lá, um carinha chamado Bashar al-Assad, sabe? Todo mundo já deve ver também, né? Vocês conhecem, né? Para vocês verem como eu confio, todo mundo sabe, todo mundo já ouviu falar, tenho certeza que vocês, né, estão por dentro do que eu estou falando. Bem, Bashar al-Assad, então, ditador na Síria, responsável por um massacre gigantesco, sabe, no território sírio. Ao que se deve isso, Paulo? Explicação mais direta e rápida que eu posso dar é o petróleo. O território sírio é riquíssimo em petróleo, sabe? E aí nós vamos ter mais uma vez uma divisão política acontecendo. Por quê? A ditadura de Bashar al-Assad recebe apoio da Rússia, sabe? Desde o período da União Soviética, a Síria tinha uma proximidade com, sabe, o povo russo, né, enfim, e hoje isso acaba não sendo diferente. Recebe-se então um apoio do governo russo, e aí os Estados Unidos não gostam nem um pouco. Região de petróleo extremamente importante, e aí entra-se nesse processo de guerra. Só que eu preciso de uma justificativa bem plausível, que é que o governo norte-americano usa como justificativa a defesa da vida humana, por mais irônico que isso possa parecer. O mesmo país, né, que durante a guerra do Vietnã usou armas químicas, o mesmo país que queria construir um muro para impedir que imigrantes entrassem no seu território, sabe? O mesmo país, né, que tem uma questão econômica que mata muitas pessoas, sabe, cotidianamente, está dizendo agora que vai defender a vida humana. E aí todo mundo aqui deve lembrar o que aconteceu quando houve a acusação de utilização de armas químicas nessa guerra civil da Síria. O que os Estados Unidos fizeram? Lançaram mísseis no território sírio com essa justificativa. Nós não podemos admitir que em pleno século XXI ainda haja uma guerra utilizando armas químicas. Nós não vamos permitir que isso aconteça de maneira alguma. O que a gente vai fazer? Lançar mísseis. Então, e aí entra-se essa disputa, mas que ela não tem a ver diretamente, é óbvio, com a questão de respeitar o lado humano da população síria. Muito pelo contrário, tem a ver com a disputa pelo petróleo e por essa riqueza, sabe, tão forte. Bem, tem umas questõezinhas, sabe, para a gente conseguir finalizar e resolver em relação a esse assunto, que caíram aqui nos últimos anos, sabe, alguns vestibulares sobre essa temática. Então, primeiro, sabe, em guerra civil desde 2011, a Síria tem provocado uma crise humanitária com a migração de milhares de seus cidadãos que se destinam a vários países do mundo, especialmente para a Europa. Esse conflito teve origem comum, item A, o descontentamento da maioria xiita que deseja o fim do governo de Assad. B, o golpe de Estado que elevou Bashar al-Assad ao poder, deve como seu antecessor. C, a reação do governo sírio às tentativas separatistas curdas no norte do país, a aproximação do país aos Estados Unidos da América em apoio à intervenção do Iraque, e o item E, a chamada Primavera Árabe, que estimulou os sírios a tomar as ruas exigindo democracia. Sabe? Só abrir um parênteses rapidinho aqui em relação a xiitas e sunitas. Sabe? Há uma divisão em todo o Oriente, sabe, em relação a xiitas e sunitas, mas não achem que há um lado bom e um lado ruim no meio dessa história. Você fala, se for xiita é bom ou ruim, se for sunita é bom ou ruim. Não é assim, sabe? Não tem como a gente colocar numa caixinha de fósforo e dizer, olha, tal pessoa é desse jeito, é dessa forma, sabe? Não tem como a gente fazer essas afirmações, elas são extremamente perigosas, né? Afirmar de maneira muito direta, sem pensar em outras possibilidades. Isso, para a questão de prova, é fundamental que vocês lembrem, sabe? Eu vou pedir só por aclamação, tá? Porque a gente está em Roma, rapidinho. Alguém acha que é o item A? B? C? Item D? E item E? Aí eu vou fazer outra pergunta, vocês vão fazer vestibular, mesmo porque se deixar sem marcar é errado, sabe? Assim, é importante a gente dar uma resposta, porque senão, né, não conta a questão. Mas, certo, a maioria que levantou a mão, certo, esmagadora, quase eu não consegui nem, né, ver o que tinha na parte de trás, disse que era o item E, certo?
Bem, parabéns, tá, filho? Vocês acertaram. Resposta: item E, tá? Eu acabei de falar para vocês, tá? A Primavera Árabe é que vai ali marcar, certo, o início de contestação em relação aos regimes políticos existentes, tá, nesse território. Certo? Então, a Primavera Árabe, a sua compreensão é fundamental para que vocês entendam também, certo, seus territórios. Bem, esse mapinha é um mapa que mostra um pouco da antiguidade, certo? Que eu tinha falado para vocês. Aqui, território de Cartago, certo? Norte da África. Aqui a gente está vendo Roma, certo? Parte da Grécia e Espanha, certo? Ele vai contar um pouco sobre a Primavera Árabe, né, na Tunísia, localizada ao norte do continente africano, ou seja, a Tunísia ocupa hoje o que nós conhecemos como Cartago. Lembrem-se dessa informação, por favor, né? Vocês verem para lá, o Paulo falando naquele dia, naquele sábado lá, aquele cara estava falando, eu estava morrendo de fome, eu estava embora e nunca lavava roupa. Pronto, né? Cartago, certo? Hoje é o que nós conhecemos como a Tunísia. Lembrem-se dessa informação porque ela é importante. O norte da África, em relação à sua proximidade com a Europa, é fundamental, certo? Bem, e aí a gente vai falar um pouco sobre a questão da Primavera Árabe, né? O povo tunisiano, certo? Indo às ruas, pedindo mais saúde, educação, melhorias na sua condição de vida, certo? Para que as coisas pudessem acontecer, né? Realmente valorizando a vida humana, certo? Então, só fazendo essa comparação para resumir, a gente ganhar tempo. Bem, qual é, né, a relação histórica entre o mapa, certo, que é apresentado, Cartago, e a Primavera Árabe na Tunísia, certo? Item A: o rico território cartaginês contribuiu para a queda do Império Romano, ao contrário da Tunísia, derrotada pela revolta da Primavera Árabe. B: ocorreu no território da cidade de Cartago no século III a.C. o fenômeno da Primavera Árabe na Tunísia no século XXI. A política interna da Tunísia buscava o equilíbrio socioeconômico da população, a exemplo do que ocorreu no passado remoto com a população cartaginesa. D: a disputa pelo controle estratégico do mar Mediterrâneo na antiguidade confrontava romanos, egípcios, tunisianos e cartagineses. E o E: a Primavera Árabe se expandiu geograficamente pelo território dominado na Península Ibérica pelos cartagineses. Rapidinho. Item A, alguém? Item B. Item C. Item D. E item E. É fome. Poucas pessoas, né? Bem, dessa vez, gente, infelizmente, certo? Não foi tão positivo. A resposta dessa aqui é o item D, certo? Item D. A gente comemorando que ele levantou a mão, mas parabéns, até que estava tímido aí. Bem, rapidinho explicando por quê. Ocorreu no território da cidade de Cartago, no século III a.C., o fenômeno da Primavera Árabe na Tunísia do século XXI. Ou seja, a Primavera Árabe acontece na Tunísia, território correspondente, certo, a Cartago, região da África, né, durante ali, o século III a.C. Eu falei para vocês agora, né? Se vocês pegarem uma questão como essa, lembrem-se, Cartago, certo? Nós temos hoje correspondente a Tunísia, certo? Então a resposta aí, item B, certo? Terceira, essa da UES, de 2014. Primavera Árabe, a explicação sobre o que é, certo? O que foi que aconteceu. E aí, o que foi a Primavera Árabe? Esse processo corresponde ao quê? Item A substituição de antigos governos, como o de Hosni Mubarak, no Egito, e a luta pela deposição de outros, como o de Bashar al-Assad, na Síria, certo? Acho que, para a gente ganhar tempo, não preciso continuar lendo, né? Item A é a resposta desse. Lembre-se, inclusive, que o Egito teve manifestações culturais, certo? Com muitos prejuízos históricos, porque os egípcios foram nas ruas buscando, inclusive, apagar o seu passado, né? Em alguns momentos. Muitos museus foram invadidos,
depredado, sabe? Muita coisa foi perdida, que era uma tentativa do povo egípcio de apagar, sabe? Realmente as coisas que vieram antes, uma tentativa de construir um novo Egito, sabe? Um novo futuro. Mas que isso, como eu falei, trouxe muitas perdas significativas para a história da humanidade. São só 5, sabe, gente? Estamos acabando. Bem, avaliar como verdadeiro ou falso itens sobre a Primavera Árabe, sabe? Uma dica que eu sempre dou nessas questões. Item de segurança. O que é item de segurança? É aquele item que você tem certeza absoluta que ele está correto e a partir dele, sabe, você pode aí tentar resolver a questão. Primeira afirmação. O uso do termo primavera do século XIX designou movimentos sociais que ocorreram em várias partes da Europa em 1848, a partir de reivindicações liberais, nacionalistas, democráticas e socialistas, como, por exemplo, movimentos nacionalistas no território da Itália e da Alemanha e reações contrárias à restauração monárquica na França após o Congresso de Viena, ou seja, atualidades pegando, sabe, o contexto da Primavera dos Povos de 1848. Segundo, a Primavera dos Povos e a Primavera de Praga têm em comum o fato de serem revoluções em larga escala que implantaram respectivamente o socialismo utópico e o socialismo real nos seus países de origem. Terceiro, a Primavera de Praga ocorreu em 68, na Tchecoslováquia, com o intuito de tirar o país da influência soviética, o que confere ao termo primavera um sentido de luta democrática e renovação política. E o último, a Primavera Árabe tem se desenvolvido desde dezembro de 2010, com início na Tunísia e difusão pelo Oriente Médio por alguns países árabes da África, sabe? Vai falar sobre questões religiosas e sobre o papel da juventude, sabe? Bem, sobre as nossas alternativas, tem uma aqui que mataria essa questão, sabe? Assim, dá para a gente perceber algumas coisas. Para mim, na minha concepção, os dois primeiros. Né? Por quê? É colocado aqui que a Primavera dos Povos instaurou um regime de socialismo utópico na Europa. Vocês que estudaram, né, sabem que isso não faz o menor sentido. Sabe? Então dá para dizer com certeza que o segundo item ele é falso. Passível de dúvida, talvez aqui o terceiro, né, se você não souber aí sobre, sabe, a Primavera de Praga. Mas tanto o primeiro quanto o último eu considero itens fáceis de você dizer que eles estão corretos. Sabe? Por isso que aqui a gente marcaria o item C. Sabe? Primeiro é verdadeiro, segundo falso, terceiro verdadeiro e quarto verdadeiro também. Né? Então, às vezes, você tem dúvida em um item, mas através da leitura dos outros você consegue, sabe, resolver essa questão. E por último, assinale a alternativa que apresenta os países cujos governos foram destituídos ao longo do ano de 2011 na chamada Primavera Árabe. Sabe? E aí, tudo cuidado para vocês, né, não confundirem algumas coisas. Sabe? Por exemplo, fala de Primavera Árabe e lembra da Síria, só que a Síria não derrubou o seu governo, não conseguiu fazer isso. Onde é que isso aconteceu? Aí vocês vão lembrar, sabe? Tunísia, Líbia e Egito, sabe? Então, resposta item D. Gente, questões bem recentes, atuais, né? Não é a coisa que não dá aula e é tipo atualidades, sabe? Mas, por favor, lembre-se dessas temáticas, elas vêm sendo cobradas, né? E nos últimos anos, sabe? Vêm sendo faladas, questões recorrentes sobre isso, e pelo que eu vi aqui, vocês têm total condições de conseguirem acertar. O caminhado está chegando ao fim, está se aproximando aí da nossa grande batalha, nosso grande desafio, que é a prova. Sabe? Eu queria agradecer vocês, né, a equipe pelo convite, espero ter contribuído de alguma forma para vocês, e uma excelente restante de caminhada que eu tenho certeza que vai ser vitoriosa, como foi colocado aqui. Tinham, né, 2.000 pessoas, hoje tem 200. Sabe? Se tem 200 pessoas aqui, poderiam ter 20, 30, 40, mas são vocês que estão lutando pelos objetivos de vocês, né? Todos os dias abrindo mão de um sábado, escutando, né, mais de 3 horas dos professores que vêm ajudar vocês. Vão abrir mão do feriado, né, eu tenho certeza, na próxima semana, para estar aqui novamente. Certo? Então fica aí o meu abraço, muito obrigado, e que eu possa ter contribuído para